Para falar sobre o dízimo, procurarei gradativamente correlacionar a real utilidade desse mandamento aos seus propósitos originais, sem o que não há como entendê-lo perfeitamente. Dízimo é uma palavra originária do latim décimo, cujo significado é décima parte. A rigor, sua observação antecede em pelo menos 430 anos a lei mosaica, sendo identificada a sua prática no livro de Gênesis, ocasião na qual Abraão pagou dízimo ao sacerdote eterno Melquisedeque, conforme descrito no capítulo 14 do livro de Gênesis, onde se lê: "E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo." No Antigo Testamento existiam 3 leis distintas: moral, civil e cerimonial. Nesse contexto, o dízimo era requerido para ser entregue junto aos holocaustos, votos, ofertas alçadas e aos sacrifícios, consoante ao que se lê no livro de Deuteronômio, no capítulo 12, onde se lê: "Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor." O dízimo passou a ser usado primariamente para o sustento dos levitas. Todavia, era importante também para o sustento dos estrangeiros, órfãos e viúvas. Tratava-se de uma requisição feita por Deus sobre as posses dos israelitas. E se aplicava à agropecuária, tanto às colheitas quanto aos animais, os quais os judeus dizimavam aos levitas em obediência a Deus. Sem o dízimo, a tribo de Levi pereceria, pois não plantava e tampouco colhiam, sendo essa tribo totalmente dependente dessas dádivas, advinda das outras 11 tribos irmãs. Lembremos-nos de que os levitas eram proibidos de possuírem terras e gados. Não tinham herança, como se lê no livro de Números, no capítulo 18, onde se lê: "E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação." E, novamente, em Números, no capítulo 18, se lê: "Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor, em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão." Posto esse entendimento inicial, para bem da clareza, me pergunto, por que então assistimos, nos dias atuais, reiteradas discussões inflamadas em prol do dízimo? Qual a razão de se manter essa ordem exigida no Antigo Testamento à casa de Israel, mesmo com o magnífico advento da graça redentora que nos foi outorgada pela morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus? A resposta de tal persistência pode ser acreditada aos teólogos, intérpretes das Escrituras e reféns de suas respectivas hermenêuticas religiosas. Por essa razão, a esmagadora maioria das igrejas cristãs perpetuam a imposição dos dízimos ao rebanho do Senhor Jesus, não concordando do corpo ministerial de suas igrejas ser financeiramente independente do dízimo, reprovando que os pastores dependam da prática e do trabalho profissional para sua autossustentação. Apresentam, via de regra, argumentos escriturais, onde ressaltam que o Senhor Jesus estabeleceu o uso do dízimo. Para provarem essas colocações, destacam várias passagens escriturais, tais como aquelas registradas no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, e no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 23, onde se lê: "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas." Nesses textos, como realmente se pode notar, indubitavelmente o Senhor Jesus confirma a obrigação de se dizimar. Antes de prosseguir, reconheço, e é patente aos olhos de qualquer cidadão comum, a demanda financeira de uma igreja, juridicamente falando, enquanto organização religiosa registrada e com templo aberto ao público. Mesmo a despeito do entendimento da prática do dízimo não resultar de nenhuma ordenança da graça, importa ressaltar que todas as igrejas debaixo do sol necessitam de recursos financeiros. Sempre haverá uma gama variada de necessidades que urgirão ser supridas.
É mister, à guisa de exemplo, atender aos necessitados e não deixar os irmãos mendigar o pão. Há de se construir templos para a realização dos cultos. E, além disso, as edificações demandam manutenções, entre outras coisas. De outra sorte, nenhuma igreja teria como subsistir na figura de uma instituição aberta. Por essa razão, é natural a prática de ofertas voluntárias para o atendimento dos necessitados, manutenção dos templos, para viagens missionárias dos irmãos, os quais não estão ou não possuem condições financeiras suficientes para esse gasto, etc. Mesmo nesses casos, não devemos nos esquecer de fazer essas ofertas em caráter anônimo, de modo a não projetar perante a igreja o nome de quem as faz, porquanto está escrito no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, onde se lê: Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão direita o que faz a tua esquerda. O ponto polêmico desse assunto deve-se ao fato desses valores não deverem jamais ser destinados a pagamento de nenhuma atividade ministerial em nenhum escalão. Em verdade, todo o corpo sacerdotal de Cristo deve abdicar-se de ser remunerado para o exercício ministerial, em conformidade com as instruções do apóstolo dos gentios, a saber, Paulo, o nosso apóstolo. Fique notório que não é proposta aqui condenar aqueles que praticam o dízimo, nem aqueles que se sustentam por intermédio dessa forma de renda. Respeito àqueles que expressam bênçãos alcançadas pelo pagamento do dízimo de suas finanças. No entendimento desses tais, eles fazem a oferta do dízimo como fruto de fé. Isso não deixa de ser uma modalidade de oferta. Somos livres para fazer votos a Deus. Contudo, muito embora o dízimo encontre fundamento bíblico no Antigo Testamento, ele definitivamente não é obrigatório no propósito doutrinal do Novo Testamento. Nesse novo tempo, debaixo da graça, o cuidado para o sustento e suprimento das necessidades existentes entre o ministério e a própria irmandade carente deve nascer de ofertas voluntárias. Por essa razão, as ordenanças oriundas da lei acerca do dízimo, amplamente descritas e determinadas em diversos livros do Antigo Testamento, não serão aqui debatidas por entendermos que, embora sejam legítimas, não se aplicam mais aos tempos da dispensação da plenitude do conhecimento do Filho de Deus, a saber, Jesus, o nosso Senhor, por quem temos acesso ao Pai por intermédio da fé, e não por intermédio das obras da lei. A rigor, as ordenanças da lei prevaleceram somente até a vinda de João Batista. Entretanto, quando alguns religiosos discursam em defesa da prática ministerial do dízimo, as primeiras citações apontadas de chofre para polemizar são sempre passagens como a descrita no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, onde se lê: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Entendedores que somos que a lei foi integralmente cumprida por Cristo, não nos deteremos, para efeito de exames, em preceitos referendados restritivamente no Antigo Testamento, os quais não tenham sido corroborados diretamente pelo Senhor Jesus ou pelos seus santos apóstolos no Novo Testamento. É interessante frisar um fato marcante. O dízimo não é citado em nenhum texto, e muito menos cobrado pelos apóstolos no Novo Testamento, sendo unicamente referido nos evangelhos quando Cristo ainda não havia instituído a graça, resultante da sua morte e seguinte ressurreição. Ou seja, no Novo Testamento são citadas apenas ofertas voluntárias, assunto acerca do qual o apóstolo Paulo trata em alguns pontos de suas epístolas. Consideremos isso. Se o dízimo fosse regra a ser seguida pela igreja, essa seria uma ação citada e cobrada por parte dos apóstolos como sendo ponto de doutrina. Todavia, tal assunto não se acha registrado em nenhuma das cartas apostólicas. A verdade é que o dízimo é um assunto simplesmente ignorado no Novo Testamento, nenhuma vez resgatado ou solicitado pelos apóstolos em suas santas epístolas. Além disso, caso o dízimo fosse praticado nas igrejas, não ocorreriam reclamações da falta de ofertas voluntárias por parte do apóstolo Paulo. Ora, se havia recebimento de dízimo entre os presbíteros primitivos, se tratasse de uma obrigatoriedade, esse aporte financeiro supriria as necessidades às quais Paulo aludia. Ademais disso, caso a igreja praticasse a cobrança de dízimo naquele tempo, estaria ela concorrendo, agindo paralelamente aos preceitos do judaísmo, uma vez ser essa uma observância da lei, e, por conseguinte, estaria ela se sujeitando novamente aos termos da lei mosaica, da qual fora liberta por Cristo.
Passemos à análise dos trechos que registram a prática de dízimos, cujas referências possam servir de base para a elucidação da vontade de Deus a respeito desse imposto cobrado sobre os bens materiais do povo de Deus no Antigo Testamento. Tomemos por referência inicial a afirmativa na qual se apoiam muitos teólogos para a manutenção do dízimo, a qual se acha contido no Evangelho narrado segundo Lucas, no capítulo 11, e por Mateus, no capítulo 23, segundo a qual o Senhor Jesus afirmava ser necessário aos israelitas ofertarem o dízimo de suas rendas. Para que possamos adquirir uma perfeita compreensão desse texto, devemos nos lembrar que naquela época o Senhor Jesus não havia cumprido a lei. Até então a graça de Deus não estava dispensada aos crentes, visto que ele, o Mestre, ainda encontrava-se presente entre os homens, num corpo de um judeu chamado Jesus. Isto é, a salvação não estava completada, a sua missão não estava consumada na cruz, conforme se entende pelas palavras do apóstolo João em seu Evangelho, no capítulo 16, onde se lê: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Fica evidente, por essa leitura, que a mercê, os benefícios advindos do Novo Testamento, as novas ordenanças da graça, ocorreriam exclusivamente quando o Senhor fosse ao Pai. Esta era, com toda certeza, a razão pela qual o Senhor dizia que era necessário dizimar, para cumprirem as ordenanças da lei, pois até aquele momento vigorava a lei mosaica. Contudo, já pelo anúncio de sua paixão anteriormente profetizada, assinalava-se o final da vigência da lei, demarcando-se um novo período relativo ao reinado de Cristo, regido por novas regras de proceder, conforme se pode verificar no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 16, onde se lê: A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. É importante ressaltar que a verdade chegou até nós por intermédio de nosso Senhor Jesus e não pela lei mosaica. Essa é uma constatação fácil de se fazer, de modo absoluto, com base no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 1, onde se lê: Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ora, se a verdade nos foi revelada por Jesus Cristo, ficaremos nós então nos batendo em direitos que são legados da lei, tais como a observância de sábados, pagamento de dízimos e coisas semelhantes a essas? Ou não sabemos que a lei atuou como uma espécie de preceptor da humanidade? E isso somente até a chegada da graça. Vejam essa confirmação na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, onde se lê: De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Não nos enganemos. Quem justifica o homem é a fé, e isso sem as obras da lei, conforme se percebe claramente na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, aonde se lê: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Quem, pois, deseja guardar os preceitos da lei mosaica, deve se lembrar que a real obediência à lei nos leva ao Evangelho de Cristo. Essa convicção pode ser adquirida pela declaração do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 10, onde se lê: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. De outra sorte, estaremos destruindo em nós mesmos a graça de Deus, conforme nos ensinou o mesmo apóstolo em sua epístola destinada aos Gálatas, no seu capítulo 2, onde se lê: Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Avançando um pouco mais nesse assunto, perceberemos que a matéria doutrinal relativa ao dízimo poderá ser bem esclarecida por intermédio das citadas leituras das epístolas do apóstolo Paulo, das quais emanam divinais orientações relativamente a esse conteúdo, e são destinadas à formação do corpo ministerial da igreja. Passemos, portanto, ao exame dessas cartas para que possamos formar juízo referendado em fundamentos escriturais, revelados com o intuito de servirem de orientação à nossa conduta. De início, convém expormos de forma transparente e honesta as épocas e situações que retratam o uso das ofertas, e não do dízimo, pelo apóstolo Paulo. A bem da verdade, aos irmãos de Corinto, o apóstolo confessa já haver se beneficiado financeiramente de algumas igrejas em certas ocasiões de sua vida. Essa declaração encontra-se na segunda epístola destinada aos Coríntios, em seu capítulo 11, onde se lê: Outras igrejas despojei eu para vos servir,
recebendo dela salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Entretanto, ao lermos com atenção todas as suas cartas, entendemos claramente que as aludidas ocasiões nas quais Paulo dependeu de algumas igrejas foram exceções ao longo do seu apostolado. Ele aceitou somente salário por um período de tempo de sua missão, quando ainda não se sustentava pelo seu próprio trabalho. A compreensão da ajuda a qual se refere o apóstolo Paulo na supracitada epístola aos Coríntios pode ser entendida quando efetuamos a leitura de sua carta destinada aos Filipenses no capítulo 4, onde se lê: E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão somente a vós. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que de vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Podemos nos assegurar que o auxílio ao qual se referia Paulo, recebido da parte dos irmãos filipenses, constituiu-se numa notória exceção em sua carreira, conforme se depreende por intermédio da declaração citada: nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. A distinção existente entre dízimo e oferta voluntária pode ser esclarecida pela compreensão das grandes diferenças da relação do homem com Deus no tempo da lei e no tempo da graça. Em cada um desses tempos, lei e graça, trata-se o assunto do sustento ou suprimento das necessidades materiais do povo de Deus sob uma ótica. Em outras palavras, a visão da lei é o dízimo, uma obrigação, uma imposição com quantidade determinada e sem liberdade de sentimentos nesse particular. Portanto, na lei, o percentual devido é previamente definido, devendo ser rigorosamente respeitado. Já agora, sob a ótica da graça, o que existem são as ofertas voluntárias, sendo cada coração livre para ofertar conforme a medida do amor encontrado em cada crente. No Novo Testamento, estamos em tempos da revelação, onde Deus nos desvenda, nos mostra a sua vontade, colocando em cada fiel a porção que Ele requer de cada um. Trata-se de uma etapa da igreja na qual deve haver total liberdade para a expressão do amor e da fé em cada alma, conforme cada um sente de per si para com Deus. Não nos restam dúvidas. Há uma imensa diferença entre a forma de tratamento da lei e da graça, nos quesitos dízimo e ofertas voluntárias. Segundo suas próprias exposições, o apóstolo demonstra que, segundo a lei mosaica, poderia ele requerer frutos materiais dos coríntios ou de qualquer outra igreja. Vide a primeira epístola a Timóteo e no capítulo 5, que também é uma repetição da epístola aos Coríntios no capítulo 9, quando cita: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Vejam que interessante. Paulo aqui não fez referência aos dízimos. Não usa ele de trechos do Antigo Testamento que justificariam tal prática. Antes ele cobra o direito concedido pela palavra de Deus de ajuda por parte da igreja para a realização de sua missão de apóstolo, referindo-se a ofertas voluntárias. Continuando, notem qual é a postura do apóstolo, descrita nessa mesma epístola, no capítulo 9, no versículo 18, onde se lê: logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Outra vez, Paulo deixa-nos entrever a sua postura inequívoca de não aceitação do dízimo, dizendo em seguida, na mesma epístola, no capítulo 9, no versículo 13: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo,
e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas tenho usado, nem escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. É límpida a leitura que se faz desses textos, a qual nos aponta os direitos sacerdotais no tocante ao dízimo, ao mesmo tempo reconhecendo sua origem na lei mosaica e não os restabelecendo na graça de nosso Senhor Jesus Cristo na forma de obrigação. De outra sorte, o apóstolo Paulo erraria não os praticando e ainda sugerindo que o imitássemos nessa conduta. Convém citar que outros discípulos do Senhor punham em prática o mesmo procedimento espiritual de não cobrar dízimos, conforme se vê escrito na Epístola aos Coríntios, no capítulo 12, onde se lê: roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sob as mesmas pisadas? E não somente em Corinto, senão que em diversas regiões por onde Paulo passava, adotava a mesma regra, trabalhava para não ser pesado a ninguém, mostrando que, independentemente da lei mosaica autorizá-lo a se sustentar pelas mãos das igrejas, ele não se valia dessa prerrogativa, considerando que este direito estava vinculado à lei mosaica e não à graça de Cristo. Considerem bem, caso a prática do dízimo fosse aplicada na igreja, nessa carta ele falaria abertamente sobre isso, mas vê-se nitidamente o custo da explanação de Paulo, o qual segue na linha de ofertas voluntárias. Posição clara, correta e coerente com o tempo da graça. Essa afirmação encontra-se sustentada pelas declarações contidas na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, seu capítulo 2, onde se lê: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Aqui novamente, em sua segunda carta destinada aos Tessalonicenses, o santo apóstolo relembra sua forma de vida e conduta, declarando sua independência das receitas das igrejas, esclarecendo isso no capítulo 13, seu versículo 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplos para nos imitardes. Paulo não usou da lei mosaica para impor a prática do dízimo, pois sabia que esse proceder estaria fora da dispensação da luz de Deus. O Senhor não estabeleceu a obrigatoriedade do dízimo por parte da igreja, a fim de que o Evangelho de Jesus Cristo fosse pregado com total liberdade, não marcando uma relação danosa entre fé e dinheiro no trato do ministério com a Irmandade. Pesemos o fato do apóstolo Paulo não ter feito questão nem mesmo de ofertas voluntárias durante a maior parte do exercício do seu ministério. Ao longo de sua carreira, os gastos com morada e alimentação do apóstolo decorriam das receitas que ele recebia pela prática de sua profissão de artesão de tendas, podendo isso ser verificado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, onde se lê: e achando-se um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se juntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Muito embora o dízimo levítico, legado à lei mosaica, não tenha sido o sustento da vida dos apóstolos, observamos que o Senhor Jesus recomendava aos evangelistas se alimentarem às expensas das casas onde se hospedassem, sem se preocuparem em como obter os seus mantimentos antecipadamente antes de suas viagens missionárias, considerando que isso era o mínimo que se poderia oferecer a quem se ocupasse dessa missão gloriosa. Essa determinação está relatada no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, e no Evangelho segundo Mateus, no mesmo capítulo, onde se lê: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Senão, voltará para vós. E ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Aqui, nessa passagem, salário reporta-se ao alimento necessário ao sustento dos evangelistas, e não trata nada acerca do dízimo sacerdotal, em absoluto.
Uma passagem nos chama a atenção e acha-se narrada na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, em seu capítulo 6, onde se lê: E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aqui se trata da comunicação dos bens materiais da parte dos irmãos com aqueles que exercem o ministério da palavra. Contudo, vejam com atenção que, mais uma vez, não se trata de dízimo, até porque se fala de repartir todos os bens e não doar a 10ª parte. Aliás, essa era uma prática comum entre os discípulos no início da formação da igreja, conforme se pode constatar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde se lê: Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amados, observe que o apóstolo Paulo, trabalhando diariamente para o seu próprio sustento, recomenda, não mais aos coríntios, tampouco somente aos efésios, senão ao corpo ministerial da igreja, exortando-os a adotar a sua maneira de agir, encomendando-os ao trabalho para o sustento pessoal e aconselhando-os a ignorarem os atrativos financeiros das ofertas. Confiram essa incumbência no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, em seu versículo 33, onde se lê: De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos proveram as minhas necessidades, e as dos que estavam comigo. Em tudo vos deu exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. O próprio Senhor Jesus fez uma advertência especial com relação à missão ministerial dos 12 apóstolos, conforme se pode ler no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, onde se lê: Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Pelos esclarecimentos há pouco expostos, ficam notórias quais são as referências que amparam a prática do ministério não assalariado. Entendo ser essa uma forma excelente de consagração ao Senhor Jesus, trabalhando de maneira voluntária e desinteressada e assumindo o ministério como vocação espiritual e não como estratégia de sustento. Essa deverá ser a opção preferencial da igreja que ansiar um maior grau de perfeição de acordo com a proposta feita pelo apóstolo Paulo, o qual recomenda que sejamos seus imitadores. Vide a epístola destinada aos Filipenses no capítulo 3, onde se lê: Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Outra vez leiam a primeira epístola destinada aos Coríntios, no seu capítulo 4, onde se lê: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Novamente no capítulo 11: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ouso, portanto, atestar que na graça de nosso Senhor Jesus não se requer mais o pagamento de dízimos, imposto aos moldes da escritura da lei mosaica, existindo vários capítulos em diversas epístolas que tratam esse tema. Na Epístola aos Hebreus, por exemplo, se pode entender que a ordenança advinda da lei mosaica, referente à prática de dízimo, não era mais cabível na plenitude do sacerdócio de Cristo nosso Senhor. Ali se vê claramente a demarcação do fim da lei, pelo levantamento de um outro sacerdócio, mais sublime, segundo uma ordem de sacerdotes eternos, a ordem de Melquisedeque, a saber. Ponham atenção na explicação contida na Epístola do Apóstolo aos Hebreus, no capítulo 7, onde se lê: De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Marca-se aqui o intervalo de tempo de vigência do dízimo, o qual perdurou desde Abraão até o sacerdócio levítico. Em seguida, vê-se no mesmo capítulo, no versículo 18, onde se lê: Pois, com efeito, o mandamento anterior é abrogado por causa de sua fraqueza e inutilidade. Ao final, permanece a prática de coletas, ou seja, das ofertas voluntárias, as quais existiam nas igrejas primitivas, conforme podemos constatar na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, em seu capítulo 15, onde se lê: Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos,
que estão em Jerusalém. E isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluindo isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Outra vez encontramos referência a essas coletas na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, onde se lê: Ora, quanto à coleta que se faz aos santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Novamente encontramos referência a essas coletas na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9. Portanto, eu tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. São essas colocações que eu queria fazer sobre o dízimo, para que esse assunto fosse tratado com os termos da palavra de Deus. Deus vos abençoe.